Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, passando aí, para gravar-lhes mais um pão diário, mais uma temática, e aqueles que são mais exigentes, por bondade, deem-me um crédito. Afinal de contas, primeiro que não há condição alguma da gente poder explorar como um todo e esgotar um assunto. A Bíblia ela é uma fonte inesgotável, vocês são bem sabedores. Eu quero trazer uma pequena ideia e a lá Jesus, tentar ser pertinente. Jesus fazia isso. Jesus fazia uso do ambiente, Jesus fazia uso do momento e ele comunicava a Deus a partir disso. Então eu estou vestido a rigor, eu estou dirigindo no momento, eu estou dentro do carro, por assim dizer, e nós estamos indo cultuar ao Senhor. Eu e a minha esposa estamos indo servir ao Senhor. Hoje, propriamente dito, eu não estou indo, embora seja num domingo, eu não estou indo para pregar, eu estou indo para cultuar. E quem disse que faz-se necessário eu ter a oportunidade de pregar para que eu possa ir cultuar? Então, os pregadores jamais podem esquecer-se disso. Normalmente, os pregadores no domingo sempre estão pregando, mas hoje em específico, eu estarei tributando a Deus louvores, servindo ao Senhor, no culto onde congrego, onde sirvo a Deus com os meus irmãos ali presentes. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 26, o contexto ali é Páscoa, não é as tratativas do momento, mas há uma pergunta que o próprio Deus, ele de uma maneira instrutiva, ele previamente diz àqueles que ali estão: quando vossos filhos vos perguntarem que culto é esse, então digais. Então a minha temática é esta: que culto é esse? A importância de cultuar a Deus. Quem lida com o sagrado há muito tempo, assim como nós já o fizemos, sabe a importância na vida devocional de uma igreja como um todo, mas de um indivíduo, de uma igreja como indivíduo. Não digo agora de um organismo ou organização, mas de um órgão, um membro deste corpo. Eu tenho um pensar, e eu digo isso há muito tempo já, a gente já tem inúmeros defeitos. Então o culto tem essa importância, porque pelos meus defeitos que tenho, é num culto que Deus abre o chuveiro da graça, dá um banho de misericórdia, alcança-me com o seu amor, com sua misericórdia, vai valer-se de um instrumento seu, de um vaso de honra, para falar comigo por intermédio de sua palavra, um hino cantado que me incentiva, um testemunho de fé. Então, a importância de um culto ao Senhor. Eu li Êxodo 12, 26, mas a minha ideia central está em Gênesis capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Quando fala-nos ali a importância de um culto, é o primeiro culto registrado nas Escrituras, e fala-nos da importância e ao mesmo tempo do perigo de um culto. Então, o primeiro homicídio, o primeiro assassinato, a primeira manifestação pública de inveja veio num culto. Então, o culto abriu espaço para isso. Bom, se o primeiro culto já deu um homicídio, então vamos parar com o culto? De modo algum. Se o culto liturgicamente não atende às necessidades, não atende, eu tenho outros vídeos falando sobre isso, os pré-requisitos de um culto, e Paulo gasta tempo falando sobre, ele diz: quando vos reunis, um tem salmos, outro tem oração, outro tem louvor, outro tem palavra, outro tem intercessão. Mas se o culto na congregação, aonde quer que você vá, e nós como pregadores itinerantes estamos sempre em igrejas diferentes, se não atende os pré-requisitos desejados por nós outros, ainda assim eles têm suas valências. Então não é porque um culto não atende que eu devo parar de cultuar, porque não atende. Eu devo começar a atender continuadamente, cultuando. Antes da queda, Adão e Eva falavam com Deus todos os dias da viração do dia. Mas agora, com o seu pecado e a expulsão desses do jardim, Adão e Eva precisavam aproximar-se de Deus. E qual a maneira pela qual Deus se valerá? Da onde vem a palavra religião, no latim, religation.
Qual a maneira que Deus se valerá para aproximar o distante? Um culto. Então não é porque Caim fez o que não deveria num culto, não apresentou o que deveria ter apresentado, da maneira que deveria ter apresentado, com o espírito que deveria ter prestado esse culto, não é por causa disso que a gente para de cultuar. A gente vai continuar cultuando, apesar de Caim haver errado. Você vai ver futuramente que Deus vai dizer: que culto é esse? Então, que culto é esse, Caim, que você apresenta o artificial, o superficial e não o essencial? Que culto é esse, Caim perguntaria a Abel, em que visivelmente não enche os olhos? E de fato, o culto de Abel não enchia os olhos de Caim, mas era um culto que agradava o coração de Deus. Então a pergunta é: que culto é esse? Que culto é esse que eu vou prestar a Deus? Que culto é esse que eu vou devotar a Deus nesta noite? Que culto é esse? Então a importância de um culto. Houve assassinato? Houve. Houve ali um homicídio? Houve. Houve um problema que não deveria haver? Sim, mas não é por isso que eu devo parar de cultuar. Jesus foi um exemplo maior de um culto a Deus. Paulo escreve Romanos 12 dizendo que o nosso culto a Deus deve ser um culto racional, Romanos 12. E assim você vai até o livro de Apocalipse, capítulo 5, numa doxologia universal, quando todas as criaturas reúnem-se para cultuar a Deus. Então, que culto é esse? Esse é um culto importante. Que culto é esse? Esse é um culto devotado. Que culto é esse? Esse é o culto necessariamente preciso. Termino aqui minha fala. Talvez seja apenas um vídeo, dentre outros, nesta mesma temática, mas só para dizer a importância de cultuar a Deus. A gente faz muita coisa errada, a gente deixa de fazer algumas coisas que são certas, a gente às vezes faz a coisa certa da maneira errada. Então, gente, o que a gente precisa? Cultuar a Deus. O culto aproxima, o culto conserta, o culto é culto. O culto é insubstituivelmente um culto. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. E para finalizar a fala, vamos para o culto?